Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Hoje nós vamos ver duas parábolas do Senhor Jesus. Parábolas que o Senhor Jesus usava parábolas para falar com as pessoas. E a parábola é como se fosse uma história real. Lucas, capítulo 18. Versículo 9, Lucas capítulo 18, versículo 9, depois, em seguida, capítulo 19, mais uma parábola, e depois, para nós fecharmos essa palavra, essa ministração, nós vamos voltar lá para Mateus, capítulo 20, mas não vai ser demorado não, vai ser rápido. Meus irmãos, que bom estar novamente na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, para louvar esse nosso Deus maravilhoso. Às vezes você chegou aqui cansado, às vezes você chegou aqui desanimado, entristecido, abatido, mas aqui é o momento certo, é o lugar certo que você veio, você escolheu para estar nessa noite, é aqui mesmo. Porque aqui está a palavra de Deus, aqui está os louvores ao nosso Deus, e aqui está o Senhor, aqui o Senhor se faz presente. Então nós estamos aqui para colocar diante do nosso Deus, do nosso Pai, as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas enfermidades. E o Senhor Jesus disse que levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Então nós estamos aqui no lugar certíssimo, você está no lugar certo, você deixou de ir em outro lugar, para estar na casa do Senhor, amém? Esse é um presente, que Deus está te dando hoje, amém? Então a palavra aqui diz sobre, a parábola, né, que Jesus fala aqui sobre um fariseu e um publicano, só para a gente começar a mensagem de hoje. A palavra diz assim, pode ficar sentado, amada igreja. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Só para nós começarmos a palavra de hoje, falamos aqui de 2 pessoas que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu era mestre da lei, vivia mais a lei, e o publicano era cobrador de impostos. O fariseu chegou ali e colocou aquilo que ele queria falar para o povo, o que ele representava. Ele queria se exaltar para o povo, e já julgando o seu companheiro, o seu irmão publicano. Ele fazia tudo o que era certo na casa do Senhor. Aqui diz a palavra, ele diz roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano, já colocando o seu próximo, julgando o seu próximo, colocando o seu próximo como injusto. Mas o que ele queria fazer? Exaltar a si mesmo diante do Senhor. E o publicano não, ele chegou, rasgou o seu coração diante de Deus, para que o Senhor perdoasse os pecados dele. E os publicanos eram mal falados, eram mal vistos por cobrar o imposto.
Eles eram cobradores de impostos, então eles eram mal vistos. Chegavam nas pessoas e às vezes até forçavam as pessoas a pagar os impostos, os débitos. Mas o fariseu se colocou como justo, perfeito. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria um coração, Deus queria um coração arrependido, rasgado, um coração voltado para o Senhor. Então, de quem mais o Senhor se agradou? De quem mais o Senhor se agradou? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então assim diz a palavra. Passando para o capítulo 19, já está em seguida aí. Aqui também é outra situação, onde Deus trabalha diferente. O Senhor trabalha diferente do que nós pensamos. Aqui também já tinha outro julgamento. As pessoas julgando Zaqueu, por também ele era o chefe dos publicanos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. E era cotado como uma pessoa muito ruim, muito ferrenha. E aqui as pessoas também julgando ele como pecador. Diz assim a palavra: e tendo Jesus entrado em Jericó, capítulo 19, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e o disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Aqui o povo dizendo, a multidão que falava. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma ilustração sobre aqui essa passagem. Zaqueu, como todo mundo já conhece muito a história de Zaqueu, já foi pregado muito, tem aquela música de Zaqueu, ficou um tempo aí todo mundo ministrando sobre Zaqueu, cantando sobre Zaqueu, mas é de se admirar. É de se admirar a atitude de Zaqueu. Ele era um homem rico, ele era um chefe dos publicanos, ele era rico, mas ele sentiu no seu coração em conhecer o Senhor Jesus. Isso que é importante. Ele era odiado por muitas pessoas, mas ele sentiu no seu coração em conhecer o Salvador. Enquanto isso, as pessoas ficavam murmurando: como que o Senhor vai se hospedar, vai pousar na casa deste pecador, do pecador? E Zaqueu foi agraciado, porque ele subiu a árvore e o Senhor Jesus: Zaqueu, desce daí. Como que o Senhor Jesus viu somente Zaqueu em cima daquela árvore? E aquela multidão? Então o que eu quero dizer para a amada igreja: aquele que busca, acha, encontra. Zaqueu foi lá para encontrar com o Senhor Jesus, e foi agraciado, e foi privilegiado, em que o Senhor Jesus fosse se hospedar na sua casa. E aqui que eu quero dizer, aonde as pessoas, julgando a atitude do Senhor Jesus, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Aquelas pessoas que ali estavam julgando Zaqueu, estavam automaticamente perdendo a sua bênção.
perdendo a bênção do Senhor Jesus. E quem estava recebendo? Zaqueu, o pecador. Vê como que o Senhor vê as coisas diferentes de nós, onde todos nós temos chance diante do Senhor. Todos nós temos chance. Não é só aquele fariseu que vivia a lei, conhecia a lei, é doutores da lei, mas o Senhor dá chance para todos nós, para aquele que não conhece, para aquele que ainda não decidiu, para aquele que está em dúvida. O Senhor também dá chance, mas nós temos que tomar atitude, nós temos que ter atitude, buscar, querer, avançar. Nós temos que dizer: eu quero. Se for preciso subir numa árvore, subir na árvore. Se for preciso quebrar o seu vaso, quebra o vaso e derrama nos pés do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse para Zaqueu hoje, Ele diz, e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque por mais que Zaqueu era um homem odiado por todos, e de repente não tinha contato com Deus, não adorava o Senhor, não reconhecia o Senhor Jesus, mas ele teve a mesma chance que todos, que nós. E olha que chance que ele teve, e Deus viu Zaqueu e pousou na sua casa, se hospedou na sua casa e levou a salvação a toda a sua casa. Então essa é a importância de nós não julgarmos ninguém, não julgarmos porque eu sou, porque nós queremos ser mais que alguém. Quem somos nós para julgar alguém? Agora precisa de atitude. Não precisamos julgar ninguém, mas todos nós precisamos de atitude, ter atitude diante do Senhor, dar aquele passo a mais, avançar. E agora eu quero chegar lá em Mateus, para nós já concluirmos essa mensagem. Agora abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. Jesus profere a parábola dos trabalhadores na vinha. Todo mundo também aqui na igreja, eu creio que já conhece esta passagem, que ele diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a minha vinha, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a estes derradeiros tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos
escolhidos. Muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Uma ilustração sobre essa parábola. Esse senhor da vinha, ele convocou os trabalhadores. Ele convocou de manhã cedo um povo, na hora terceira mais um pessoal, na hora sexta mais um povo, na hora nona mais um povo e na hora 10ª mais um povo. Então quer dizer, tem na Bíblia ele diz que o pessoal trabalhou 1 hora só. Outros trabalharam 3 horas, outros trabalhou depois do almoço, e uns trabalhou desde cedo. Mas ele convocou o seu mordomo para fazer o pagamento e falou: paga primeiro do 1/10, que seria das 17 horas, paga o normal, paga o justo. E foi pagando. Quando chegou lá aquele que chegou primeiro, ele questionou: mas eu passei o dia inteiro e recebi o mesmo? Vou receber o mesmo? Não é justo. Aí o senhor da vinha falou assim: o que eu combinei com você, eu honrei. O que nós combinamos, eu te honrei. Paguei o justo. Agora, os outros eu pago como eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Então, o que eu quero chegar com isso? O dono da vinha de hoje, que nós estamos falando aqui, é o Senhor, é Deus. O dono dessa vinha hoje é o Senhor. Não importa que nós estamos 20, 30 anos trabalhando ao Senhor. Não importa que você chegou agora. Não importa. Portanto, que você chegou, que você veio à presença do Senhor, que você está buscando Deus hoje. Porque o Senhor é o dono da graça, é o dono da misericórdia, é o dono do perdão. E Ele vai dar a quem Ele quer. Eu que cheguei primeiro, nós que chegamos primeiro, vamos continuar servindo. Porque o trato do Senhor conosco, Ele vai honrar. Aquilo que o Senhor falou que vai me dar, Ele vai me dar. Se já não me deu, o que Ele prometeu para mim, Ele honra. E aquele que vir por último, o Senhor também vai honrar, desde que ele venha. Desde que ele venha, assim como Zaqueu foi em busca do Senhor. Esses trabalhadores da última hora, eles também aceitaram a trabalhar. Eles foram em busca do trabalho. Eles foram servir. Não importa que eles serviram 1 hora, trabalharam 1 hora, 3 horas, mas eles foram. Eles disseram que estavam ansiosos. Estavam ansiosos porque ninguém tinha convocado eles para trabalhar. Então, o Senhor da vinha se agradou deles e pagou igual àquele que chegou primeiro. Então, assim o Senhor para conosco. Se Deus prometeu para você, se você faz 30 anos que está na casa do Senhor servindo a Deus, mantém o seu compromisso com Ele, o compromisso dele com você vai ser honrado. Agora você que está chegando hoje, agora, ou ainda está em dúvida, chega, busca, porque o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te agraciar, o Senhor quer te salvar. Agora aqui a palavra diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora eu pergunto para a igreja: você quer ficar do lado daqueles que são chamados ou daqueles que são escolhidos? É uma decisão nossa. Aonde que eu quero estar? Do lado daqueles que são chamados? Porque todos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero ficar do lado daqueles que são poucos escolhidos. Então às vezes, meu irmão, essa dúvida fica na nossa mente. Ainda hoje tem muitas pessoas com dúvidas, mas é melhor escolher estar do lado dos escolhidos, porque vai ser muitos chamados, mas poucos vai ser salvo. Não que o Senhor não queira, não que Deus não queira. Deus quer que todos sejam salvos, mas depende de cada um, depende da busca, depende do querer, do aceitar. Depende de mim, depende de você, da sua decisão, de estar na presença do Senhor ou não, de servir a Deus ou não. Então muitos são chamados, mas poucos escolhidos, assim diz a palavra. Então essa parábola aqui me chamou muita atenção nesse dia de hoje,
E todas essa palavra, como todo aqui, como ministração, me chamou a atenção, porque nós temos que estar disposto a estar na presença de Deus, não só apenas na aparência, não só na aparência, não só dizer que somos, aparentemente somos, mas tem que ser, não como os fariseus, que queria demonstrar a sua sinceridade, a sua honestidade diante da casa, diante do Senhor, diante do povo. Quer dizer, a parte que eu quero chegar aqui também na vida de Zaqueu, quando Zaqueu, ele falou que ia devolver tudo que ele pegou, que ele repartia o seu salário com os pobres, e aquilo que ele defraudou das pessoas, ele ia devolver. O que o Senhor viu no coração de Zaqueu? Que ele não somente foi transformado por dentro, mas sua parte exterior também. Aquilo, ele foi transformado no seu interior, e aquilo que ele destruiu nas pessoas, aquilo que ele fez, que ele magoou as pessoas, ele queria consertar. Essa é uma verdadeira conversão, onde ele se converteu por dentro, seu coração, mas também seu lado exterior, a sua parte externa, né? Que é o seu dia a dia. Eu tenho que me converter, meu coração ao Senhor, mas a minha parte exterior também tem que demonstrar uma mudança de vida. O fariseu mostrou só aquilo que ele tinha para mostrar para fora, só aquilo que ele tinha na parte exterior. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu jejuo. O publicano mostrou aquilo que ele tinha no seu coração. Ele entregou aquilo que ele tinha aqui, ele rasgou seu coração diante do Senhor, pediu perdão pelos seus erros, seus pecados. Ele se apresentou ao Senhor com a sua dificuldade, os seus pecados. Então assim Deus quer de nós. Deus quer de nós uma transformação interior, mas também a nossa parte externa. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, se eu devo para alguém, se eu estou com intriga, se eu odeio alguém, eu tenho que chegar, eu tenho que me consertar, eu tenho que mudar a minha parte exterior também, a minha parte externa. Isso que o Senhor Jesus se agradou de Zaqueu e levou a salvação para a casa dele, para a vida dele. Amém? Glória a Deus.